de entrevista desta noite trata de meio ambiente. Nossa convidada especial é a professora ambientalista advogada Luciane Martins de Araújo. E você, telespectador, tem um telefone aí para fazer a sua pergunta, 996-734567. E eu começo esse terceiro bloco justamente com uma pergunta de telespectador. Olha só, é do João Roberto aqui do Jardim América. Como matar a praga nas plantações sem o uso de agrotóxicos? É possível? Se a gente voltar no que a gente estava debatendo, se a gente mudar o estilo de plantação, você tem como até deixar de utilizar os agrotóxicos. Como? No que você vai diversificando culturas. A praga gosta da monocultura, porque aí tem um mar ali de alimento para ela. Então é isso que ela gosta. No que você diversifica, e tem vários tipos, né? A agroecologia fala muito nisso, de você fazer essa diversificação. Para quem quiser conhecer, tem um projeto muito interessante de um suíço chamado Ernest Gouch, que trata da questão da agroecologia com muita propriedade, e ele demonstrando que é possível agregar a questão de produtividade e reduzir a utilização e até zerar a utilização de agrotóxicos. Então, assim, existem sim projetos, existem vários estilos novos de plantação que vão possibilitando essa redução até a extinção do agrotóxico. Professora, a respeito aí de qualquer possibilidade de projetos, né, de cunho agroecológico que já mostram possível, né, se produzir até em quantidades maiores, diversificando, né? Mas no contraponto disso existe aí acontecimentos igual a recente fusão da Monsanto com a Bayer, que vem potencializar um mercado, uma indústria que já era grande e que cresce em poder, não só econômico, como político também, né? Dentro desse cenário, como é que você avalia isso? Bom, evidentemente que se essas empresas estão se tornando cada vez mais poderosas, é porque existe um mercado consumidor para isso. E o Brasil está na linha de frente nisso. Eles têm um interesse enorme nesse mercado. Então, por isso que também, se a gente for analisar, quando a gente fala em lei dos transgênicos, houve sim, a gente sabe, um lobby muito forte da Monsanto. Porque ela era e é atualmente a detentora da maior parte das sementes transgênicas. Então, assim, quando a gente fala no que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em termos econômicos, a gente vê que, infelizmente, esse poder econômico, que muitas vezes não está interessado numa melhoria social, numa proteção ambiental, é ela que vai prevalecer. Então, é lógico que a gente agrega tudo isso que a gente está discutindo, de projetos de leis tão, eu diria, tão delicados para a área ambiental e para a área social, certo? Então, a gente fica já nesse compasso de espera. Quem é que está por trás? Evidentemente que não é só interesse de uma bancada ruralista. Tem um interesse econômico forte nisso. E o Brasil, se é o maior consumidor de agrotóxico, evidentemente que eles querem sim esse mercado para eles. Não foi à toa que eles lutaram pela liberação dos transgênicos e hoje a gente utiliza transgênicos e aumentamos muito o consumo de agrotóxico a ponto de nos tornarmos o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Então, assim, lógico que a gente vai ter esse problema dessa pressão econômica e política. A senhora falou em vontade política. Essa vontade política, ela caminha mais ao lado do grande produtor. Como equacionar isso? Só emendando, acho que a pergunta tem a ver também, o Fábio Nunes em Umas, qual a sua opinião sobre a atuação da bancada ruralista no Congresso? Acho que tem relação às duas perguntas. Sim, a gente está, como a gente já falou, a gente tem uma bancada ruralista forte, que infelizmente, lógico que eles estão visando os interesses deles, né? Mas eles não estão pensando a longo prazo. A curto prazo, tudo isso que eles estão querendo alterar, então você traz um maior, eu diria, um bloqueio maior para a questão dos orgânicos. Você facilita a entrada de outros tipos de agrotóxico no Brasil, você está, lógico, aumentando o poder deles, né, em termos até econômicos. Só que isso por trás vai trazer um problema muito sério. Que problema que é esse? É insustentável. Então, a longo prazo,
a gente vê essa insustentabilidade. Né? Então, eu acho assim, eu também dou aula de direito agrário, eu acho que a gente tem que tratar de produção. É importante, o Brasil tem que caminhar nesse sentido, mas não dentro desse sistema, né? Que é um sistema altamente nocivo e que tem se mostrado assim. Então, a bancada ruralista, infelizmente, tem caminhado nesse sentido. Né? Então, assim, eu sou muito contra essa dicotomia ambientalista e ruralista, a gente tem que estar sempre brigando. Não, a gente tem que conversar, a gente tem que encontrar denominadores comuns, certo? E o denominador comum, evidentemente, que pode não ser o que eu penso ou o que a ciência pensa, mas também não pode ser do jeito que está, que tudo que vai para lá consegue ser aprovado. E há consenso nesse debate, hein? Não, infelizmente, cada vez assim, a gente está vivendo um mundo de polarizações, não é só aqui no Brasil, mas a gente vive um mundo de polarizações que eu diria que essas posições e esses entendimentos estão cada vez mais distantes, as lutas estão mais acirradas, certo? E isso não leva a lugar nenhum. É lógico que você pensa no seu próprio interesse momentâneo, mas você não pensa em termos se isso é interessante para a população, o que isso vai causar a longo prazo, né? O próprio Instituto Nacional do Câncer já vem advertindo, nós estamos... Que é o INCA, né? É, o INCA, né? Ele vem advertindo que nós estamos aumentando muito a incidência de câncer, que tem outros fatores aí, ambientais, né? E evidentemente também do consumo de alimentos que estão influenciando nisso. Olha o desabafo aqui da Alda Lima, do setor Santa Genoveva. Quem criou essa lei louca de acabar com alimentos orgânicos? Aí tem, hein? Ela está revoltada, né? E com razão. Com razão. É realmente assim, a gente é pego de surpresa. Então, eu também desconhecia, porque tem tantos projetos de leis, né, de vários... Mas o que está acontecendo? Eles estão privilegiando os deles. Então, é a PL do veneno, é aquela que vai, sim, dificultar a comercialização dos orgânicos. Enquanto isso, a gente tem projeto de lei de redução da utilização do agrotóxico. Cadê? Alguém está ouvindo falar? Está em andamento? Não, não é interesse deles. Chega-se ao absurdo... Eu só quero pedir 1000 perdões para o Aldo, não é Alda Lima, é Aldo Lima. 1000 perdões, Aldo do setor Santa Genoveva. Chega-se ao absurdo, professora, de uma lei que quer mudar o nome, né, de referência dos agrotóxicos para produtos fitossanitários, como se isso mudasse. Pode até ter aí um fundo de marketing aí que vem a prejudicar, talvez não, esse debate, né? E o entendimento do público em relação ao que é o agrotóxico, que são venenos. A gente fala muito a PL do veneno, mas o que eles querem transformar é, principalmente, trocar esse nome. Agrotóxico não é um nome bom, né? É tóxico, então faz mal. Então vamos colocar fitossanitário, que na verdade a gente está fazendo uma limpeza no meio ambiente. É até bonito o nome. Então é um nome, é lógico que isso, não, olha, eu tenho um poder crítico, eu sei, mas isso com o passar dos anos a gente vai aceitando como verdade. Não, isso foi para resolver o problema, né? A gente tem essa cultura, infelizmente, se a gente for pensar, o Brasil em termos políticos contribuiu para esse desmatamento que a gente tratou e que era ilegal, contribuiu. As próprias instituições financeiras governamentais, quando elas iam aprovar um financiamento de produção, primeira coisa que pediam, limpa a área. Por que quando a gente fala em fitossanitário é bonito? É a mesma coisa. Isso é um termo que as pessoas no meio rural utilizam muito. Olha, comprei uma terrinha, vou limpar a área. A gente limpa o quê? Sujeira. Então a gente tem o a gente tem o meio ambiente como uma sujeira. Então a gente mudar esse nome também para fitossanitário, a gente tirar o que é sujeira. Moacir, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o quarto e último bloco. Roda de entrevista hoje trata de meio ambiente, tendo como convidada especial a advogada, pesquisadora, doutora e ambientalista Luciane Martins de Araújo. Voltamos em instantes.